Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São José, rogai por nós. Só alguns avisos, por favor, podem se sentar. O Padre Tiago, ele pede para avisar que ao longo da semana não vai ter missa porque os padres do Instituto Bom Pastor vão estar todos de retiro em Brasília. Então a próxima missa aqui em Curitiba do Instituto Bom Pastor só no próximo domingo. Ainda um aviso em relação à comunhão. Para comungar é necessário ser batizado católico, sem mistura de outras práticas ou religiões. Não tem nenhum pecado grave na consciência, que não tenha sido confessado, se foi o caso de tê-lo cometido, e de estar modestamente vestido. Tá? As regras da modéstia são precisas. Tá? As roupas devem cobrir ombros e joelhos. Elas não devem ser transparentes, não devem ser justas, não devem ter decotes, elas devem ter mangas. Se tem renda, que haja um forro visível, se a renda está em alguma parte do corpo que tem que estar coberta. Mais ou menos como a alva do padre, né, que fica com a renda, mas o forro da batina fica claramente visível. Né? E a igreja pede que os padres não deem a comunhão para aquelas pessoas que não estão dentro das regras da modéstia. Né? A gente pede para que aqueles que, percebendo que não estão dentro das regras da modéstia, que não se aproximem da comunhão. Senão o padre ele vai se ver na necessidade, por dever de Estado, de negar a comunhão. Hoje, para o sermão, eu vou me afastar um pouco do comentário ao Evangelho. Faz muito tempo que eu não venho para Curitiba, 4, talvez 5 anos. E julguei que talvez fosse útil para os fiéis um sermão que englobasse uma série de pontos um pouco amplos que tomassem em conta a vida espiritual e a vida católica em geral, para que pudesse ser útil, são coisas importantes, para que possa ajudar vocês a crescer cada vez mais na vida interior, na vida católica, de maneira equilibrada. São coisas que eu já passei por muitos lugares, alguns por mais tempo, outros por pouco tempo, mas em todos eles o suficiente para observar certas coisas bastante comuns, que se repetem com frequência e que, bem, imagino que aqui não seja nenhuma exceção. Eu julgo que talvez vão ser coisas que possam ajudá-los a cada um de ver nisso ou naquilo que o sermão hoje vai indicar, aquilo que se possa melhorar, aquilo que eu não percebia, mas que de fato agora eu me dou conta que influencia na vida espiritual e é que eu preciso me corrigir. Bem, a primeira coisa, umas pequenas coisas em relação a namoro e casamento. Namorado e namorada não é bengala. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? Uma coisa extremamente frequente de se ver é que é comum ver jovens começarem um namoro porque eles estão passando por algum momento de dificuldade na vida e eles então se veem inclinados a se debruçar sobre uma moça ou sobre um rapaz. Eles acham que eles estão começando o namoro por um motivo honesto. Na verdade, a vontade está bastante contaminada por uma vontade de ter um ombro sobre o qual chorar. Tá? É necessário se dar conta disso daí para não começar um namoro de maneira toda atropelada e de maneira toda com a aparência de boas intenções, mas a verdade, o que vai acontecer no namoro é que as coisas vão ser levadas de um jeito extremamente imaturo, vendo no outro uma espécie de curativo afetivo que eu preciso porque eu estou passando por uma fase da minha vida muito complicada. Quando acontece alguma coisa assim na vida da gente, a gente procura pai, a gente procura mãe, procura padre. Tá? Se você é um rapaz, você procura o seu amigo. Se você é uma moça, você procura uma amiga. Tá?
para pedir ajuda. Mas não se vai com a maquiagem de que, não, de fato eu quero fazer uma família católica, né? De, na verdade, começar um namoro porque eu estou numa época delicada na minha vida afetiva ou na minha vida em geral, com sérios problemas, e se não fosse isso eu não teria ido atrás de alguém. Quantas vezes eu já vi gente que falava assim, padre, eu conheci uma moça que está passando por uns problemas, eu gostaria de ajudá-la e tudo, será que o senhor poderia ajudá-la? Lógico, né? Agora, ele nunca fez isso com o rapaz, nunca me trouxe nenhum amigo dele, né? Ele só trouxe a moça, né? É óbvio que ele quer namorar com ela, né? E ele quer que eu resolva o problema dela para ele poder começar um namoro com a consciência tranquila, né? Porque ele sabe que ela é complicada e que ficaria muito mal com os amigos ou com a família dele começar um namoro assim. Isso não está certo, tá? Isso não tem como dar certo. A moça pode melhorar, mas já digo que é muito raro, poderia ser um rapaz também, tá? E alguém melhorar demora anos. No primeiro ano, segundo ano inicial, a pessoa é como limpar um terreno, as coisas maiores vão rápido, né? Mas depois tem uma série de coisas menores que são também muito fundamentais na vida cotidiana, de convivência de namorado, sobretudo de casado, que demoram um bom tempo para ser limpo, para ser desbastado, para o terreno ser colocado em ordem, né? Não ficar imaginando, mas o meu caso é diferente. Seu caso é igual ao de todo mundo, tá? Seu caso não é excepcional. É só a enésima vez que eu estou vendo o mesmo caso se apresentar na minha frente, tá? Como dizia minha mãe para mim N vezes durante toda a minha vida, nunca pensa comigo, não vai acontecer, comigo é diferente, tá? Vai acontecer igual todo mundo, né? Então namorado não é bengala, namorada não é bengala, né? Por que eu falo isso? Justamente porque eu já vi muito isso acontecer na minha frente, e isso não dá namoros bem encaminhados, tá? São namoros complicados, a moça quer atenção, o rapaz quer atenção, ao invés deles se conhecerem com muita tranquilidade, conhecer as ideias que eles têm, os princípios, as metas de vida, tudo que é absolutamente mais do que fundamental e básico na vida de casado, eles ficam o tempo inteiro perdendo um tempo enorme, chamando a atenção do outro, querendo consolo, etc, etc, perda de tempo enorme, imaturidades, não se conhecem, anos depois de namoro terminam. Uma pena enorme, muito tempo perdido, esforço e por aí vai. Isso só bagunça a vida da gente e ao invés de ajudar a nossa vida interior, a nossa vida afetiva, só aumenta ainda mais a confusão dentro da gente, tá? Então, primeiro alerta que eu acho que vale a pena dar em qualquer apostolado, né? Segunda coisa, de não iniciar um namoro, essa coisa que vocês devem já ter lido N vezes, talvez não, mas geralmente sim. Nunca iniciar um namoro, a não ser que as coisas na sua vida já estejam no lugar e encaminhadas. Quantas vezes eu já não vi, não, padre, mas eu estou quase conseguindo um emprego, eu estou com uma proposta que está quase dando certo, dava nada, tá? 4, 5 anos, 6 anos assim, como é que é? Vai ficar deixando a moça cozinhando em banho-maria até quando? Ela já poderia encaminhar a vida dela quanto rapaz, né? E você encaminha a sua vida, tá? E depois você vai atrás de uma moça, tá? É igual a adoração ao Santíssimo Sacramento. O que é mais importante vem por último. Você prepara tudo antes e só coloca o que é mais importante no final. Na hora da adoração ao Santíssimo Sacramento, quem é importante é Nosso Senhor no ostensório. Eu não pego o Nosso Senhor do sacrário, exponho ele e depois penso, meu Deus, agora eu tenho que acender as velas, agora eu tenho que colocar o corporal, agora eu tenho que acender o fogo do turíbulo, esqueci de pegar incenso. Primeiro você vai atrás de tudo isso, depois que você tem tudo isso, aí você expõe o Santíssimo Sacramento. Senão fica uma bagunça. Isso faz um mal enorme para os apostolados. Consequências disso daí são as seguintes, né? A construção de famílias extremamente frágeis, tá? A gente costuma brincar que, levar a sério isso daí, né? Uma moça, quando ela não namora, ela chora porque não namora. Uma moça, quando está namorando, chora porque não é noiva. Quando ela é noiva, ela chora porque não casou. Quando casou, ela chora porque casou, né? É necessário se dar conta de que isso é o resultado de um encaminhamento de namoro ou noivado extremamente precário, tá? E a gente pretende ser pró-vida, pró-família, a sociedade está decadente porque as famílias são mal estruturadas, e no concreto, na hora de eu fazer a minha família, ela toda mal estruturada, né? Bem, dentre outras coisas que eu digo para os rapazes e para as moças, é de que não se contentem no namoro de ouvir o que o rapaz ou a moça estão te falando, mas de ver de fato como é o comportamento dele ou dela.
Também, se a gente fala que é provida, fala que a família é necessária para a vida social, que ela seja bem estabilizada, etc. Mas a minha família eu encaminho de qualquer jeito, é óbvio que, de fato, eu não estou fazendo parte da solução, mas estou fazendo parte do problema. Né? Então, não se iludir também com esse modo todo atrapalhado de encaminhar as coisas. Padre, é difícil. Não é, não. É questão de vontade. Tá? Difícil mesmo é ter que levar um casamento todo atrapalhado depois que as coisas começaram mal. Tá? Bem, uma outra coisa, né? Já vi casos sobretudo de rapazes, né, que não conseguem passar mais do que poucos meses sem ter uma pessoa na vida deles, né? Isso também é complicado, né? Uma vez que você ainda não tem as coisas encaminhadas, ou então você já namorou, teve que terminar o namoro, espera um pouco aí para procurar uma pessoa, tá? Terminou de namorar alguém, 3, 4 meses depois já está indo atrás de outra pessoa, isso geralmente revela uma pessoa imatura, com os afetos ainda bastante complicados, que quer uma bengala, né? A pessoa que não consegue estar tranquila, sozinha, não porque ela está em solidão e ela é uma fracassada na vida afetiva, mas porque ela é uma pessoa centrada, vai ser uma pessoa complicada de conviver no casamento. Tá? Depois, o que vai acontecendo? Não só isso, mas tudo isso que eu já acabei de falar, geram namoros extremamente precários. Fácil de terminar, seja porque a realidade se impõe, o rapaz não tem como sustentar uma casa, eles têm que terminar, seja porque a convivência é complicada, porque eles são imaturos. Tá? Depois, começa a ter no apostolado um monte de casal que são ex-namorados. Começa a namorar com o ex-namorado da outra amiga, aí eu tenho que começar a ficar meio complicado, eu começo a me afastar dela, porque é constrangedor, e depois ele também já namorou outra pessoa, etc. Começa a ficar um clima de grupo de jovens, no sentido que vocês entendem como são aí fora nas paróquias hoje em dia. Depois do lugar, assim, as pessoas começam a se frequentar com mais proximidade, começa a ficar um ambiente extremamente complicado. Um monte de confusãozinhas que vão se acumulando, depois complica enormemente a vida de todo mundo. Tá? Aí depois acontece também alguma imprudência, de que das piores, mas coisa grave, a pessoa tem que conviver, vai na mesma festa de aniversário do amigo, da amiga, tem que se ver, aconteceu alguma coisa já antes, começa a ficar tudo muito complicado. Então não caiam nessas imprudências e nessas precipitações por leviandade, tá? Isso acaba prejudicando enormemente depois a vida de vocês, não agora, mas daqui 5, 10 anos, né? As pessoas elas pensam também que quando elas pecam, basta ela estar arrependida e se confessar que está tudo zerado. Evidentemente a culpa foi perdoada. Mas quando a gente trabalha com toda a nossa maquinaria interior, os afetos, a inteligência, a vontade, os sentidos, minha imaginação, minha memória, para fazer uma coisa errada, eu fiz todas essas engrenagens girarem durante um certo tempo para conseguir uma certa coisa, que foi um pecado. Tudo bem, eu pedi perdão daquele fato, está perdoado, fiz penitência. Isso não impede que, pelo fato de eu ter feito a maquinaria toda girar durante um certo tempo em direção daquilo ali que é ruim, que eu adquiri uma má inclinação. E eu vou precisar de longo tempo para fazer essa má inclinação. Se eu tivesse sido esperto e não tivesse feito, essa má inclinação não apareceria, ou pelo menos não tão forte, né? Agora eu vou passar um tempo enorme, tendo que fazer um desvio enorme na minha vida para conseguir chegar num grau de vida interior que seria muito mais simples se eu não tivesse agido com precipitação e com leviandade. Então não subestime os pecados que são cometidos. Eles imprimem em nós más inclinações. E depois as pessoas, como o Padre Faber conta, elas, porque consideram isso com muita leviandade, elas passam pela etapa purgativa da vida católica. Ele fala como gazelas, dão 3 ou 4 saltos rapidinho e depois acham que já fizeram penitência suficiente e que elas já controlam suficientemente os afetos delas, os sentidos, a imaginação, a memória. Elas vão caindo e estão sempre achando que foi um escorregão. Não, na verdade você continua profundamente desordenado interiormente, tá? Mais ou menos. Você só não vê porque você subestima o quanto o pecado corrompe a gente, né? Imprime uma má inclinação. Você não pode levar a vida purgativa de penitência, de oração, de sacrifício, de se abster de coisas lícitas até, tá? Tudo isso com muito bom senso, tá? Os padres estão aqui para ajudar vocês, de maneira séria, né? Dar uma pincelada na vida de penitência ter garantido uma vida sempre de quedas, a pessoa sempre acha que foi um vacilo, na verdade ela continua com uma estrutura profundamente mal organizada de vida interior, tá? Por falta de oração e de penitência séria, tá? Então não subestimar isso daí também.
Outra coisa, deixando de lado essas questões de namoro e de família, né? Bem, daria para comentar muitas outras coisas, mas o tempo evidentemente não permite, né? Depois aos poucos os padres vão orientando vocês. Mas primeiro começar então a frequentar um apostolado com um certo modo defeituoso, e aqui em mente eu vou especificar qual eu tenho em mente. É aquela pessoa, que eu já vi muito também, que começa a frequentar, eu falo particularmente das missas de um padre do instituto, porque é isso que nos diz respeito, né? Começa a frequentar um apostolado no instituto pensando assim, bem, eu vou lá ver como é que é, se realmente é tão bom como dizem que é, e se realmente chega no meu nível, né? Esse tipo de estado de espírito é bastante corrosivo, tá, para a própria pessoa, né? A consequência desse estado de espírito é falta de docilidade. Quando a gente é padre, a gente observa rapidamente na vida de apostolado a enorme diferença de resultado no progresso de vida católica entre as pessoas que têm docilidade e as pessoas que não têm docilidade. As pessoas que se deixam conduzir pelo padre e as pessoas que têm o pescoço duro, né? Moisés, quando ele teve que conduzir todo o povo hebreu do Egito até a Terra Prometida, eles eram extremamente... faltava extremamente docilidade para eles, né? Se queixavam o tempo inteiro, no Egito era melhor, só tem isso aqui para comer, a gente não tem água, e por aí vai, você levou a gente para o deserto para morrer, né? Essa falta de docilidade dos hebreus com relação a Moisés fez com que uma viagem que duraria 15 dias durasse 40 anos. É notável ver a diferença que existe entre as almas que são dóceis e que obedecem o que o padre pede, né? E o progresso incrível que elas fazem em 3, 4 meses de direção, e as pessoas que não têm docilidade. Já vi N casos de pais de família, 30, 40 anos de vida católica, sem progresso nenhum. A pessoa durante anos continuava com os mesmos defeitos, os mesmos modos errados de ver as coisas, os mesmos erros, nunca aprendia com os erros, né? Enquanto que a pessoa jovem, inexperiente, imprudente, como qualquer jovem, por causa de docilidade, em 3 ou 4 meses a pessoa tinha um progresso incrível na vida de oração, um progresso incrível na vida de sacrifício, na questão de organização de vida, dos afetos e por aí vai. Então a falta de docilidade prejudica muito na vida interior. É isso que Jesus Cristo quer dizer, que se nós não formos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. A característica da criança face à pessoa que tem uma vida adulta é a docilidade da criança. Os pais sabem disso muito bem. Uma vez que começa a adolescência, adeus docilidade. A criança ela é caracterizada pela docilidade com os pais. Se a gente não for como crianças na vida interior, se a gente não tem docilidade com aqueles que Deus colocou para governar a gente se atrasa muito na vida interior. Até você bem mais claro, a gente não progride. Um caminho que poderia ser feito em 15 dias demoraria 40 anos. E olhe lá, os hebreus nem chegaram lá, quem chegaram foram os filhos deles, né? Já vi muito isso daí de falta de docilidade. Então tomem cuidado com isso daí. Um conselho que eu dou, isso pode invadir todo mundo, mas mais notavelmente os homens. Eles têm muita resistência de ir para o padre e expor os problemas que eles têm, tá? Isso não é vergonha nenhuma. Isso só vai ajudar a família de vocês, a família futura de vocês. O fato do padre pedir orientação do fiel, um homem pedir a orientação para o padre, não é nenhuma destituição do governo dele e da família, tá? Ou da autoridade dele como pai ou como esposo. Ao contrário, o padre vai saber muito bem orientar o fiel sem invadir a autoridade que ele tem como pai ou como esposo, mas vai ajudar ele a usar essa autoridade de maneira perfeita, né? Coisa que não é evidente. Algumas coisas que impedem de ter docilidade também, certos pressupostos bastante arbitrários, como mas o padre não entendeu direito o meu caso é diferente, ele não conhece bem sobre essa questão, né? A respeito disso eu gostaria de citar um caso que aconteceu comigo uma vez, quando eu ainda era fiel, antes de ir para o seminário. Eu fui me confessar com um padre e aí eu falei assim: padre, eu gostaria de falar uma coisa que eu confessei da última vez, mas não sei se o padre entendeu. Na hora o padre falou assim para mim: pode ficar bem tranquilo que o padre entendeu, próximo pecado, né?
O padre entendeu sim o seu caso, você pode ter certeza, né? As confissões que a gente ouve e as instruções que a gente recebeu no seminário durante anos, as graças de Estado, insisto muito nas graças de Estado, né? Os padres têm graça de Estado que ninguém tem para governar as almas. Quantas vezes eu já não tive ocasião de perguntar assim para alguém: e tal coisa, como é que você está fazendo? Padre, poxa vida, como é que o senhor soube disso daí? Eu ia falar para o senhor tal coisa, né? Graça de Estado, né? O anjo da guarda vem e fala aqui no ouvido da gente, pergunta para tal pessoa tal coisa, né? Isso se chama graça de Estado que Deus dá para governar as almas, coisas que outro fiel não tem, nem para si mesmo, nem para os outros, né? O fiel acha, o padre não vai entender, o padre vai entender perfeitamente o seu caso, né? Depois, algumas coisas que ajudam também, e outra coisa que vai ajudar a ter docilidade, né? Vamos pedindo orientação para o padre. Docilidade é muito ligado à confiança, né? Confiança não cai do céu. Confiança é uma coisa que a gente ganha com o passar do tempo, porque a gente vê que a pessoa é competente. A gente não pode desconfiar sem nenhum motivo. Agora, confiança tem que ter motivo para ter, né? Outra coisa que eu já vou entrar nisso aqui, na internet, por exemplo, todo esse pessoal que se propõe como liderança dos católicos hoje em dia, né? Eles pedem uma confiança que, me desculpa, mas eu não vou dar. Eu não tenho nenhuma razão para dar, tá? Eu não conheço a família dele, eu não conheço o que ele faz da vida, eu não conheço as ideias que ele tem. Não sei se a pessoa, que tipo de intenção ela tem. Enquanto eu não tiver isso bem claro, eu não vou dar apoio para ninguém, tá? Bem, coisa que minha mãe sempre falou para mim quando eu era criança, milhares de vezes: não dá conversa para estranho. É o que os católicos mais fazem hoje em dia, assim, numa inocência e numa imaturidade incrível, tá? Depois o pessoal tudo acaba passando vergonha por aí e fala: poxa vida, né, que problema. Quer dizer, por causa da falta de maturidade, pela confiança extremamente ingênua, né, nos outros, que qualquer mãe sempre diz para os filhos: não é para dar conversa para estranho, né? E não é porque a pessoa tem milhões de seguidores na internet que ela não é estranha. Ela é estranha, tá? Bem, algumas coisas que também é necessário considerar, que influenciam muito o nosso modo de levar a vida católica e que é uma espécie de pano de fundo, né, que, sem a gente perceber, influencia muito o comportamento que a gente vai ter como católico, né? A gente tem uma capacidade de conhecer a verdade, e a essa capacidade de conhecer a verdade das coisas a gente dá o nome de inteligência. A inteligência é uma capacidade que a gente tem de conhecer a verdade sobre as coisas. A nossa inteligência naturalmente se inclina a conhecer as coisas. Isso não quer dizer que ela vai fazer isso de maneira bem feita. É necessário educá-la. Como nossa vontade. Nossa vontade é uma capacidade que a gente tem de querer o bem, qualquer bem. Que a gente vai querer de um jeito correto, isso é outra história. Uma coisa é fazer, outra coisa é fazer bem. A nossa inteligência, para ela conhecer bem a verdade e não se perder aí por raciocínios tortos, precisa ser bem formada, né? Tem alguns maus hábitos que a inteligência das pessoas adquire com certa facilidade, né? E eu gostaria de falar de dois. São 4, mas os outros 2 não nos interessam muito aqui hoje em dia. Agora, os 2 que eu gostaria de falar primeiro, aquelas pessoas que têm um intelecto leviano. Padre, o que é um intelecto leviano? A pessoa que se inclina a estudar as coisas sempre de maneira superficial. Ela analisa os problemas sempre de um jeito pouco profundo. Ela lê uma outra coisa sem saber quem é o autor, que tipo de corrente de pensamento ele segue, exatamente qual é o problema, né? Que outros livros ele escreveu, que filósofos influenciaram ele, né? Que corrente teológica ele segue, né? E a pessoa, lendo de maneira rápida, sem refletir num texto só, que faz séculos que é debatido, aquele problema do qual o texto está tratando, ela acha que ela entendeu o problema. É uma pessoa leviana. Ela se limita à casca das coisas e não a um estudo profundo. Essas pessoas, se você começa a pôr perguntas para ela,
e a fazer com que ela perceba que os juízos dela estão sendo precipitados e que tem outros aspectos bastante reais e bastante sólidos e que não são nem um pouco inúteis, né? Ao contrário, são bastante importantes para entender aquele problema difícil, ela vai ficar incomodada, ela vai te dar respostas vagas, com muita confiança de que ela sabe o que está falando. Se você apertar ainda mais, ela vai ficar incomodada e perguntar assim: poxa, padre, mas para que insistir nisso? Não vejo por que se perguntar esse tipo de coisa, né? Essas pessoas, elas têm a inteligência leviana e isso faz um mal enorme. Padre, até onde isso vai? Essas pessoas, elas acabam cultivando uma inteligência que não lhes dá convicções. Elas analisam os problemas sempre de maneira muito superficial. Elas não têm convicções profundas. Cedo ou tarde, elas acabam tendo dúvidas contra a fé. E quando aparecer alguém que de fato colocar elas em questionamentos sérios, ela não vai saber responder. Ela vai ficar baqueada e ela corre sério risco de ter tentações contra a fé. Por isso, esse tipo de inteligência em alguém é um dos motivos de afastá-lo do seminário. É fácil um padre assim acabar dando escândalo, abandonar a batina porque perdeu a fé, tá? Se esse tipo de inteligência continua com defeito, né? Isso, evidentemente, não é privilégio de, talvez, um seminarista, né? Isso pode acontecer com todo mundo, né? Inclusive, ao falar isso aqui, vocês devem certamente estar lembrando de uma outra pessoa ou ver se é realmente o meu caso, né? Talvez seja o meu caso, padre. Isso deve ser corrigido, tá? A maioria das vezes as pessoas são levianas no modo de pensar porque elas são ansiosas. Elas não conseguem sentar, ler com calma um texto 10 vezes, pensando em todas as ligações, os argumentos que a pessoa está falando, com calma, as implicações concretas do que a pessoa está falando, se tem coerência ou não, e consultar outras pessoas a respeito daquele texto. Elas querem entender as coisas rapidamente. Daí, muitas vezes é fruto de ansiedade, tem que ser controlado. Segundo tipo de inteligência complicada, esse aqui é bem mais sério, que a gente chama de inteligência errônea. Inteligência errônea é uma inteligência erudita, bastante competente, bastante poderosa como capacidade de reflexão, mas ela não tem olfato para o erro. Ela tem uma inclinação horrível pelo que é paradoxal, por aquilo que são ideias que dão margem a bastante confusão e que dá então para manter essas ideias sempre de um jeito pouco nítido para juntar todo tipo de corrente de pensamento que não dá para juntar. Consciência, liberdade de consciência, liberdade, dignidade da pessoa humana, e mais certos assuntos de filosofia como ser, existência, todo esse tipo de pensamento que, se não é bem precisado, tá? E onde a mesma palavra tem significados diferentes em escolas de teologia ou escolas de filosofia diferentes, né? Isso acaba gerando uma inteligência que é toda dominada pelo erro. E o problema desses tipos de inteligência é que ela não vê. Eles são bastante tenazes, né? Tem a cabeça bastante dura. E a pessoa, ela acha que ela tem razão. É o tipo de padre que, se ele fosse colocado no ministério com outro, ele sempre discordaria do outro padre e acharia que está sempre certo, e depois fica dando problema e tem que ser transferido e continua dando problema em outro lugar, né? Porque ele é aferrado às suas opiniões de um jeito assim, ele tem muitas certezas, baseado no modo de pensar, numa inclinação ao erro. Ele não tem olfato para se dar conta das tolices que ele está defendendo, né? Esse tipo de inteligência, ela precisa ser seriamente corrigida, senão é o tipo de pessoa que vai dar problema, tá? São pessoas que, por exemplo, eu peço que vocês fujam, um conselho de pai mesmo, viu? Fujam desse tipo de gente, pessoas que ficam, por exemplo, por meio de raciocínios bastante vagos, pouco claros, pouco nítidos, querendo interpretar a doutrina católica melhor do que os padres. Isso é bastante nocivo, tá? São inteligências errôneas que ficam barganhando com o credo, ficam barganhando com os mandamentos, que depois ficam convencendo as pessoas de que elas são capazes de serem católicas, não cumprindo fielmente os mandamentos, não tendo uma vida sacramental séria e frequente e não defendendo certos pontos do credo, que são inegociáveis, todo o credo é inegociável, e que ficam
acrescentando à doutrina católica certas coisas incompatíveis com a doutrina católica, tá? Teologia, essas coisas. Isso aí tem que ser combatido, isso daí, tá? É engraçado, quando eu era criança, minha mãe sempre me disse em questão de maçonaria, astrologia, coisa do demônio, né? Eu era criança, no catecismo eu aprendi essas coisas. Tem gente que hoje em dia tem idade para ser pai, família, e fica barganhando com essas coisas sem se dar conta de que ela corre sério risco de se condenar, tá? Bem, depois, as pessoas que são autodidatas, tá? O autodidatismo é uma praga na vida intelectual. Santo Anselmo, quando ele vai explicar por que a teologia escolástica recebe esse nome, porque ele diz que é necessário que os alunos vão na escola para receber a formação de um professor, que não dá para estudar teologia sozinho. Santo Anselmo, ele fala isso daí. Evidentemente ele percebia que tinha, não é gratuitamente, ele percebia que tinha gente que tinha uma inclinação de ser autodidata. Qual o problema de ser autodidata nessas questões? Bem, se você é autodidata em culinária, isso não tem problema, mas quando se trata de teologia, isso é muito mais sério, né? Imagina alguém que fosse autodidata em medicina, né, ou engenharia, óbvio que isso vai dar problema. Ora, teologia e filosofia são muito mais delicados do que medicina ou engenharia. É muito mais fácil fazer um bom neurocirurgião do que alguém que sabe rezar bem. Isso é óbvio. A gente vê isso daí. É muito mais fácil fazer médicos e engenheiros competentes do que pessoas que são competentes na vida católica, tá? Teologia e filosofia não é coisa que mereça ser tratado por autodidata, tá? A fé vem pelo ouvido, tá? Não pela leitura. É importante estudar, né? Mas o fundamento da vida católica vem pelo ensinamento de um professor, de um padre, né? Professor quer dizer padre, porque Cristo disse para os apóstolos ir de ensinar, ele não falou isso para a lei, tá? Bem, quando a pessoa é autodidata, qual o problema? Ela se depara com questões que são bem complicadas, são muito delicadas, têm muitos aspectos, são muito profundas, e ela vai se deparar com coisas então que ela nunca viu na vida e que ela é incapaz de se dar conta da profundidade, da amplitude daquilo. Ela não foi treinada por uma outra pessoa a ver além do que ela deveria ver, então ela começa a simplificar o problema. Ah, tá bom, já entendi, é igual tal coisa. Não, não é igual tal coisa, é diferente. E a pessoa começa então a achar que ela entendeu. Na verdade, ela está simplesmente fazendo o problema abaixar até o nível dela. Ao invés dela subir, dela progredir, ela reduz as coisas e a cabeça dela vai ficando um acúmulo de confusão cada vez maior. Depois isso daí dá verdadeiras catástrofes em moral. A pessoa começa a querer resolver seus casos de moral sozinho, com princípios bem mal compreendidos, tá? Isso vem, lógico, já devem ter percebido, acompanhado de falta de lucididade, porque a pessoa sabe resolver seus próprios problemas, porque ela estudou. O padre vai ensinar, a pessoa ela pensa assim, o padre não estudou tanto quanto eu, imagina só, e eu vou ver se eu entendo o que ele está falando, se eu não entender, aí eu vou conferir, só depois se eu ver que o padre tem razão, eu aceito, né? Óbvio que isso daí é completamente pernicioso para a vida das pessoas, né? A primeira disposição que a gente tem de um padre minimamente competente é de receber o ensinamento dele com docilidade. Se de fato, depois, percebe que começa a ter uma coisa que cheira mal, aí a gente vai atrás para ver qual é o problema. Mas a gente não recebe as coisas que o padre falou só depois de eu ter analisado e de eu ter entendido que de fato ele tem razão no que ele está falando. Esse tipo de disposição eu já encontrei muito na vida, só da fiel que fica patinando, a roda da pessoa fica girando em falso ali, a pessoa não progride um passo que seja, né? Como os hebreus que ao invés de andar 15 dias só, demoraram 40 anos, por falta de docilidade. Depois, um comentário a respeito de grupos de leigos, né? Em princípio é uma coisa legítima. Aliás, hoje em dia o que mais se vê? Pessoas que querem levar uma vida católica séria, mas elas acabam não tendo padres que correspondam ao desejo que elas têm de progredir, de aprender, de ter uma vida moral séria, de ter uma vida espiritual séria. Então elas se veem na necessidade de se organizar entre si. Isso ajuda e faz um bem. Sobretudo, em que circunstância? Quando os padres não ajudam. Mas qual vai ser o problema disso daí em certas circunstâncias diferentes? É de que com o tempo as pessoas que acabam fazendo isso, elas adquirem o hábito de se virar sozinhas. Bem, quando a gente não tem um padre que ajude, como eu disse, isso produz até um certo ponto bons resultados. Mas isso vai criando na pessoa um hábito de se virar por conta própria. E quando aparece um padre que quer ajudar e que é zeloso e competente,
ela já adquiriu um hábito por repetição de atos, de ainda assim continuar levando as coisas por ela mesma. E isso daí acaba fazendo com que, na melhor das hipóteses, ela fique estagnada na vida espiritual no ponto em que ela chegou. É igual um carro 1.0, que você pisa no acelerador a fundo, e ele não passa de 70 por hora numa subida. Porque a pessoa ela quer, sozinha, por conta própria, continuar fazendo as coisas quando ela poderia ser rebocada por um motor muito mais poderoso. Ela vai continuar estagnada, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Tomar bastante cuidado em relação a isso. Tem uma outra coisa em relação a grupos de leigos que é necessário falar. Eles não têm como formar a vida interior dos fiéis. Eles sabem disso. Só um louco, de um grupo louco assim, deve ser gentil nas palavras, de maneira mais ponderada e razoável, uma pessoa precipitada e imprudente começaria a querer perguntar para os outros como é que está a vida de oração dela, como é que ela está frequentando os sacramentos, que tipo de problema ela tem na família, e querer ajudar. Um leigo sabe que é complicado ele fazer isso em relação ao outro. Então, grupos de leigos, eles acabam não zelando pela vida interior e pela vida espiritual, pela vida moral dos seus membros ou das pessoas que frequentam, porque eles sabem também que eles não têm direito de fazer isso. Então, quando a pessoa acaba indo por essa via e deixa de ser conduzida pelos pais da vida interior da gente, que são os padres, né, elas acabam tendo almas extremamente complicadas. Como diz São Bernardo, quem dá conselho para si mesmo tem um péssimo conselheiro. A pessoa ela sabe que tem problema, ela quer se aconselhar, é completamente contraditório. De maneira que eu já vi N vezes na vida de padre, pessoas que pareciam ter uma vida piedosa. Exteriormente a pessoa parecia ter uma vida piedosa. Depois ela ia lá e fazia coisas inacreditavelmente intoleráveis para um católico. Aí você fica pensando assim, que vida interior a pessoa tem, né? É uma coisa assim realmente que revela um interior bastante complicado. Se ela tivesse um padre que orientasse, em 3 meses estava resolvido. Uma vez eu conheci um caso de uma pessoa, uma jovem. Ela fazia meditação todo dia às 5h30 da manhã. Levantava cedo para fazer meditação. Bem, era uma situação que não tinha padre para ajudar, etc. Então ela fazia sem orientação. O que é de fato meditar, como é que é a vida interior dela, o que passa na cabeça dela quando ela medita, o que ela faz quando tem aridez na meditação, qual assunto ela está meditando, de que modo ela está exercitando a vontade dela, que tipo de resoluções práticas ela está tomando, que tipo de precauções ela está tomando para evitar as dificuldades que vai ter na prática da virtude e por aí vai. Ela fazia por conta própria. Ela entrou na faculdade, o primeiro rapaz que passou na frente dela levou ela embora. Ela abandonou tudo. Ora, como é possível que alguém que faz 10 anos de meditação todo dia às 5h30 da manhã não tenha adquirido paz dos afetos e convicção interior de doutrina católica e de vida moral a ponto de, no primeiro mês de faculdade, ser levado embora por um rapaz qualquer? É porque a vida interior dela era completamente mal feita. Tem muito atenuada essa pessoa, não tinha padre que orientasse ela. Mas porque ela quis fazer as coisas sozinha, como é que ela vai saber os problemas que ela está tendo? Ela não vê, a pessoa não vê. Né? E deu no que deu, desse tipo de catástrofe. Né? Se ela tivesse aberto a alma dela para um padre, ela teria progredido de fato, e não de maneira ilusória. Enfim, são algumas coisas aí, alguns conselhos gerais que eu já vi em todo que lugar que eu já passei. Muito tempo, pouco tempo, 1 dia, 5 anos, né? E que, evidentemente, a gente percebe que ninguém está imune. São certas ilusões, confusões na vida interior, na vida espiritual, que é sempre bom o padre precaver os fiéis, porque senão isso acaba fazendo verdadeiros estragos. Depois de anos, as pessoas começam a ir embora, começam a dar escândalo, começam a fazer coisas que não deveriam, e isso poderia ter sido evitado se elas tivessem tido docilidade, se elas tivessem atentado para essas coisas que eu falei, né? Elas poderiam ter um casamento melhor, elas poderiam educar os filhos de maneira melhor, elas poderiam ter uma vida feliz no casamento, elas poderiam ter um progresso na vida interior assim, bem mais facilmente, muito mais rápido do que se elas fazem as coisas sozinhas, poderiam não se meter em encrencas, dando apoio a pessoas que
vem torcer a inteligência delas, né? Tudo isso daí a gente considera que é importante avisar para dar o caminho das pedras para vocês, né? Para que não aconteça assim que a gente aprenda porque o outro errou e errou feio, né? A gente aprende com os erros dos outros, lógico, mas que os outros não precisem fazer verdadeiras catástrofes para que a gente aprenda, sendo que as coisas poderiam ter sido muito mais simples, né? Então, tirem bom fruto das graças que Deus dá para vocês, né? Dos padres que têm à disposição de vocês para ajudar vocês, padres sérios, né? Tenham bom senso, mas sobretudo humildade e docilidade, porque Deus ele enche a alma da gente na medida da nossa capacidade. A nossa capacidade vai ser maior ou menor na medida da nossa docilidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.